Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Desvendando Chamados. E no nosso episódio de hoje nós estamos aqui com o Vaninho, que ele veio trazer para nós o testemunho dele, o encontro dele com Jesus, como que tudo aconteceu. Já aproveita, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal e não esquece de ativar as notificações para que toda vez que a gente postar um novo episódio aqui do Desvendando Chamados, você possa receber aí a notificação. Não esquece também que compartilhar esse testemunho também é uma forma de você poder estar evangelizando. Pessoal, então nós estamos hoje aqui com o Vaninho e eu quero te agradecer do fundo do coração, Vaninho. Conheci ele hoje, ele é a indicação do Raul, o Raul que trabalha nos bastidores, tu tem que dar um oi, né, de vez em quando, né? De vez em quando. É isso aí, mas o Vaninho veio de longe trazer, ele e a esposa vieram hoje nos abençoar com esse testemunho. E ele vai estar contando para nós aí a história dele, a trajetória dele e como tudo tem acontecido na vida dele. Eu não sei do testemunho, não recebi nem spoiler, então, assim como para vocês, vai ser para mim também tudo novo agora que eu vou estar escutando aqui. Vaninho, obrigada. Seja muito bem-vindo aqui no nosso estúdio, onde a gente grava aqui os testemunhos. E muito obrigada também por você disponibilizar seu tempo, né, virem lá da casa de vocês até aqui para poder estar contribuindo com essa obra, com esse empenho, né, para que mais almas sejam edificadas e para que o nome do nosso Senhor Jesus seja cada vez mais exaltado e mais glorificado aí com o testemunho dos milagres que Ele opera na nossa vida. Obrigado também pelo espaço, pelo tempo, né? Eu creio que tudo que Deus faz de nós nunca é só para nós, né? Então acho que esse é um ambiente, é um lugar propício para a gente compartilhar daquilo que Deus fez através de nós. Porque eu acho que sempre o que Deus faz através de nós, às vezes é para impactar alguém que está escutando, para alguém, né? E Ele nos enche de propriedade para falar a respeito de alguns assuntos, né? Então, às vezes você precisa passar por algumas coisas que você no início não entende, mas depois começa a fazer sentido. Pelos testemunhos, pelos feedbacks que a gente vai recebendo. E é uma forma de Deus manifestar a glória dele aqui na Terra, né? Então vai ser uma honra compartilhar um pouquinho. É lindo demais. Eu digo que quem caminha com Jesus vive o sobrenatural, né? Sim. O dia todo, o tempo todo, né? E quem aprende, quem conhece, quem começa a caminhar com Jesus não quer mais voltar. Não tem como, né? Não tem como. Uma vez que tu entendeu e que tu conheceu, que nem Paulo de Tarso, né? Você só quer continuar cada vez mais, mergulhar nesse relacionamento com ele, né? Comigo foi assim, né? Foi assim. Demais. Então conta aí, já aquece o motor aí, já solta. Então, eu não venho de uma família com base cristã, assim, né? Minha família era... Pode falar. Ia na igreja, assim, né? Ia na igreja católica, assim, mas aquele... de vez em quando. De vez nunca, né? De vez quando nunca. Nunca, né? Então, eu não tinha esses valores assim, né? Que a gente, cristão, a gente sabe os valores que a gente tem. Aí, na minha adolescência, eu sou aqui de Florianópolis, nasci em Florianópolis, né? Só que por um período da minha adolescência e juventude, a gente foi morar em Tubarão. Entendi. Mas tu não aqui, tem né? Sotaque de Catarina, né? Então, é o que eu falo, né? Que daí eu fui pra Tubarão e eu nasci no sul da ilha. É o lugar onde o mané... Muito manezinho, né? O manezinho né? Mas eu não tenho, acho que por conta da minha adolescência e juventude... Limpou o sotaque. Limpou. Então eu digo assim que eu fui pra lá pra me converter lá.
Só que quando eu cheguei lá, eu comecei a andar de skate. Quantos anos, mais ou menos, você Eu lembro que eu tava indo eu estava no final da 4ª série, na escola. Daí eu comecei a fazer alguns amigos e tal. Aí eu comecei a andar de skate. Daí a minha vida mudou a partir dali, né? Porque... influências entraram. Porque não tanto assim, mas o skate começou a fazer parte do meu estilo de vida e era isso que eu queria pra minha vida. Então, eu e os meus amigos, a gente começava a andar de skate e rapidamente eu comecei a me destacar assim no skate. E tinha muito incentivo. Aí a gente começou a participar de campeonato, daí a gente começou a trazer premiação pra cidade. Aí a gente estava, às vezes, na capa do jornal. Daí eu ia pra escola, o cara que anda de skate. Daí, como era uma cidade pequena... Uma fama começou a acontecer ali. Isso é muito legal. Era muito legal na época, né? Porque, e não deixa de massagear o ego, né, Vaninho? Não deixa, porque daí tu era novinho. Aí todo mundo falava, eu te vi na capa do jornal de skate e tal. Isso era muito legal, né? E sem contar que... foi algo natural, assim, que foi acontecendo e o skate foi sendo introduzido, assim, na minha vida e a gente... Mas só que daí aquilo dali que me consumia, assim, né? Eu só pensava naquilo, só vivia aquilo, estudava, trabalhava na parte da tarde e à noite de skate. Segunda, e final de semana, quando a gente conseguia, a gente ia pros campeonatos, a prefeitura ajudava nós. E... já tinha até o apoio da prefeitura. Tínhamos o apoio da prefeitura. Algo que acontece muito, pegando um gancho da tua fala, eu vejo com os adolescentes, e acho que como tu tá aqui agora, tu pode depois me confirmar. Mas o meu filho tem 11 anos, né? Ainda não é nem a pré-adolescente, tá chegando, vamos dizer. Mas não existe uma identidade formada. Ainda não. E aí, o que acontece nesse período que hoje, né, eu como mãe consigo identificar como um período muito perigoso? Porque como você não tem uma identidade formada, você tem uma necessidade de ser aceito e o que as outras pessoas vão falar e vão dizer acaba se tornando uma lei. E você não é dono da sua tomada de decisão. A sua tomada de decisão nesse período, ela mas por conta de agradar terceiros. Amigos, né? Vamos dizer os amigos mesmo, porque você quer ser aceito. Você ainda não tem uma identidade formada onde você consegue dizer quero, não quero. Vou, não vou. Não, a galera toda vai, eu vou também. Exatamente. Né? E é ali que começa a escorregar. Exatamente, dizer, né? Daí é onde você vai experimentando algumas coisas, assim, que talvez para se sentir aceito no meio daquele, né? E eu andava de skate na época em que andar de skate era coisa de quem fumava, isso, apesar de eu nunca ter fumado, graças a Deus. Nunca usou droga? Nunca usei, assim, né? Eu sabia o que eu queria, e era aquilo, né? Daí, então, foi aonde uns amigos meus começaram a ir na igreja. Então, para mim chegar até na pista de skate, eu passava pela frente da igreja, onde eles estavam, e às vezes eu via eles ali e continuava seguindo, né? E a minha referência de igreja era uma igreja que tinha na frente da praça, onde eles faziam um negócio de possessão demoníaca, assim, que era na sexta-feira, o pessoal saía correndo, era um griteiro, e eu falava, meu Deus, a imagem que eu tenho de uma igreja é essa. Aí. Eu nunca vou ir numa igreja, né? Não tô querendo isso aí pra minha vida, não. A última coisa que eu quero, tô bem feliz aqui, né? Só que daí eles começaram indo, assim, e começou a me despertar uma curiosidade. Porque a igreja, que na época era a Verdade que Liberta, hoje é Verdade Igreja, era uma igreja diferente, assim, né? Foi uma igreja que a gente diz, assim, que foi um momento, assim, marcante na história da cidade, porque muitos jovens foram impactados, muitas vidas foram salvas através desse ambiente, dessa casa. Lá em Tubarão. Isso, lá em Tubarão, que era uma cidade vizinha, Capivari de Baixo. Então, assim, inclusive... A igreja começou lá, né? Não. Em Tubarão. Em Tubarão, que eu lembro que o pastor Tiago comentou isso aqui com nós. Isso. Aí, então, começou a despertar a minha curiosidade. Daí até que um dia eu fui, a convite, assim, né? Fui, mas daí eu fui conhecendo aos pouquinhos. A convite dos amigos? Dos amigos. No teu caso, esses amigos foram uma boa influência para você? Foram uma boa influência, exatamente. Foram uma boa influência. E você
começou a buscar Deus pelo skate, então. Pelo skate. Era muito legal porque Que a nossa lindo. pastora ficava brava porque o que acontece? Muitos skatistas frequentavam e a gente ia pros cultos, a gente pegava o skate e colocava tudo em pezinho, assim. Então, às vezes eram uns 10 skates, tudo em pezinho. Nossa! Só que como a gente usa vela, às vezes a vela pega na roda e ela marcava a parede. Aí toda vez tinha que estar pintando. Nossa! A pastora enlouquecida que estavam sujando a parede da igreja. Mas muito legal, assim, né? Foi um momento bem marcante, assim. Então, a partir de lá, daí eu fui conhecendo aos pouquinhos, até que teve um ponto, assim, onde realmente daí foi um marco na minha vida, né? Assim. Quantos anos ali? Eu acho que eu devia estar com uns 16 para 17 bem anos. Novo, né? Bem novo, assim, né? Então eu tava passando por um período familiar onde meus pais estavam se separando. Aí eu estava nesse skate, assim, então ir para os campeonatos era uma válvula de escape para mim. Eu ia até falar, era uma fuga daquilo que você estava vivendo. Né, da realidade. Eu não queria voltar para casa. Quando chegava no domingo eu tinha que voltar, eu assim, eu não quero, porque eu ia me deparar com a minha rotina. Já dava um frio na barriga, já dava uma frio, tristeza. Assim, né? Então daí teve um momento específico em setembro de 2007, que daí, 2008, se eu não me engano. Aí teve um evento, eu participei desse evento que foi tipo um show assim que a cidade promoveu, que a igreja promoveu. Aí foi onde eu me converti. Assim. Era um evento cristão, cristão. Então. Cristão. Que linda a mão de Deus e os favores de Deus sobre a tua vida, né? Sim. Um adolescente que poderia ter se perdido no meio dessas dores. Sim. E Deus chegou e disse, não vai. Não vai. Tu vai ficar aqui. Daí foi onde eu tomei a decisão, assim, foi a decisão mais marcante da minha vida, né? É aquilo, não tem como voltar atrás. Né? Não, depois uma vez que você conhece Jesus... Foi impactante mesmo, assim. Você teve uma visão, uma revelação? O que você sentiu? Como é que foi a tua experiência? Eu sabia que a vida que eu tava vivendo não tava fazendo sentido. Apesar de as coisas estarem acontecendo, assim, né? Porque daí eu cheguei num nível em que as pessoas participam e fazem algum esporte que elas precisam de um patrocínio. Sim. Então, como eu não tinha um patrocínio, eu quebrava muita peça de skate. Então, daí começou a ficar insustentável. Aí eu comecei... Caro? Começou a ficar caro. Daí eu comecei a olhar para aquilo assim, eu acho que não tá legal, né? Daí eu comecei a olhar para minha família, isso aconteceu, da separação dos meus pais, assim, eu preciso ajudar minha mãe. Aí foi aonde isso aconteceu, e foi nesse meio todo, assim, né? Aí foi onde eu fui e eu tive um encontro, assim, com Deus. E eu lembro que ele fez um apelo, quem quisesse se converter. Eu lembro que eu já tinha feito, eu já tinha aceitado a Jesus. Mas ali soou diferente. Sim, foi um sentir diferente. Sim, foi um sentir diferente, soou, assim... Eu vi que era como se Deus estivesse me chamando. É diferente, né? Diferente. Quando a gente escuta um apelo, mas através daquele apelo, ele não é só um apelo, existe um ecoar de Deus aqui, que tocou no teu espírito, na tua alma e te fez... Tipo, como se tu estivesse num sono e daí tu acordou. Exatamente. A sensação que eu tive foi aquela que, né, a gente escuta muito, como se as escamas dos nossos olhos tivessem caído, assim. Foi como se algo tivesse caído, assim. Eu comecei a enxergar o mundo diferente. Foi muito profundo. Foi porque no dia depois, assim, eu lembro que eu já tinha acordado, assim, diferente. Minha mente já tinha mudado. Eu olhava pra dentro de mim, alguma coisa tinha acontecido. Não era mais o mesmo Vaninho aí. Não era mais. Eu senti que tinha diferente. E a partir dali eu sabia que a minha vida ia mudar, assim, né? Nossa, bem novo, né? Aí foi onde eu me converti, assim. Aí eu tive uma conversão muito radical. Daí foi onde eu comecei a mudar. Mudei aos pouquinho. Daí eu fui tendo contato com algumas coisas. Eu fui me fascinando por Jesus. Eu fui me fascinando pela presença. É uma paixão, né? Que a gente vive, um amor ali, né? Aí eu fui me fascinando, eu fui completamente fascinado pela presença de Deus, assim, eu digo que foi fascinado porque eu lembro que nesse período, assim, de conversão, daí tudo aconteceu muito rápido, assim. E os teus pais,
Como que... Porque assim, você saiu de casa católico e voltou evangélico. Sim. E aí? Então, esse é um testemunho também, assim, né? Hoje eu tenho a minha família inteira, na verdade, convertida. Então tudo começou comigo, assim, né? Então eu sabia que tinha um propósito. E a minha família ia, através de mim, ia conhecer esse Jesus. Uhum. Só que eu fui, né, a gente não sabe, a gente vai aprendendo ainda, né? Então eu fui me relacionando com Cristo, fui me relacionando, e sempre colocava a minha família em oração. Mas e quando tu chegou, tu não batizou no dia que tu aceitou, né? Não, o batismo ele veio depois. Foi depois. E como que foi essa conversa para tu chegar para tua mãe e dizer, ó mãe, é o seguinte... Ela não questionou. Não questionou, assim, porque ela sabia que eu estava num lugar bom. Ah, mas ela te via diferente. Ela via que você estava diferente. Ela via que, porque daí aconteceu algumas coisas que eu fui diminuindo a minha intensidade nas atividades no skate. Eu só tava indo na igreja. A preocupação dela era porque, mas tá indo tanto na igreja? O que tem lá que tu vai tanto? Exatamente. Tá indo tanto na igreja, o que aconteceu agora? Aí a preocupação dela era essa, Sim. Porque fizeram uma lavagem. Que preocupação boa, né? Lavagem, o pessoal diz, né? E eu mesma pensava também. Exatamente. Eu pensava, eu passava na frente das igrejas. Eu escutava isso dos meus amigos, e né? eu pensava, nossa, o povo aqui faz lavagem cerebral. Inclusive, eu verbalizava isso. Até eu ter o meu encontro e conhecer Jesus. Aí eu realmente é uma lavagem, né? De espírito, né? Realmente é. Tu deixa, da verdade, como é que era que as pessoas... como se a pessoa tivesse sido chipada ali, né? Eu disse, não, na verdade é quem tá fora da igreja que tá chipado e quem entra na igreja perde o chip. É mais ou menos isso que acontece. Exatamente. Daí então eu fui indo, né? Aí foi em setembro o show, em dezembro eu me batizei, daí em janeiro, indo pra fevereiro, assim que voltou as atividades, aí eu já comecei com uma célula, na época era célula, né? Já de cara já saiu trabalhando já saí colocando a mão, assim, né? Eu vi, assim, eu senti esse impulso de Deus, assim, por eu estar ajudando e contribuindo de alguma forma, né? Então, eu já me envolvi rapidamente nas atividades da igreja, ajudando de alguma forma, né? Eu fui entendendo o ID, que eu tinha que pregar o evangelho. E aquilo, né, assim, de forma desfreada, assim, né, era aquilo que eu queria pra minha vida, não queria mais nada. Não escutava mais ninguém, só? Não, meu Deus, era só Deus, era de segunda a segunda na igreja, incrível, assim, né. Aí, mas tem um momento marcante, assim, também na minha conversão, foi quando eu li um livro do Benny Hinn, que é o Bom Dia Espírito Santo. Aquele livro mudou, algumas coisas mudaram a minha vida, aquele livro mudou a minha vida, assim, né. Aí eu já estava fascinado pela presença de Deus. Aí através daquele livro eu fiquei... Aí alguns vão dizer que foi loucura, alguns vão dizer que eu fiquei religioso, mas eu entrei num período de oração, assim. Eu lembro que eu comecei muito pouco, orava 10 minutos, aí 10 não era mais suficiente, meia hora. Daí eu peguei um período de janeiro, assim, indo para fevereiro de férias, que daí... uma hora já não era mais suficiente, daí foi 2, aí foi indo 3, 4, eu cheguei a orar um período assim de quase 12 horas. Sem parar? Eu entrava no quarto assim e eu só levantava pra ir no banheiro e às vezes eu nem almoçava, nem comia nada. Nossa. Assim, eu ficava nesse período assim. Então... Eu acho que tu sentia ali muito forte a presença e a presença é viciante. Você quer essa presença, né? Exatamente, eu acho que Deus não se revela tanto a você porque senão você não quer saber de mais nada. Não, você fica um morto aqui na terra porque você só quer a presença, né? Exatamente, eu acredito nisso, assim, né, que... Então eu fui assim, tomado, assim, eu só queria aquilo. Então, de certa forma, eu cresci espiritualmente muito rápido daí, né? Porque eu acho que você se torna semelhante ao Deus que você serve. Sim. Né? Então, Deus de amor, eu fui se tornando uma pessoa muito amorosa, eu fui tendo empatia. Sim. Enfim, você vai manifestando os dons do Espírito, né? É imprescindível você não se relacionar com um Deus espiritual e você não ter os dons do Espírito manifesto, né? Sim. Então eu tinha testemunhos de pessoas que as pessoas olhavam pra mim e assim, cara, tem alguma coisa brilhando em ti, o que é?
Eu brincava, né? Deus, né? Não tinha como, né? Então, diversos testemunhos, assim, né? Então, a minha vida foi... no início da conversa, assim, foi um acervo muito grande, assim, de testemunhos, né? E aquilo foi... Eu digo que aquilo serviu de sustento para minha vida, assim, no início. Foi pontual para mim, né? Muito lindo. Daí chegou um ponto, assim, que daí já tava extrapolando, assim, né? Daí eu comecei a entender de Deus que aquilo já não tava mais sendo saudável, assim. Precisava buscar o equilíbrio. E graças a Deus, assim, eu consegui chegar no equilíbrio, assim, né? Tudo né? O equilíbrio, tudo na vida tem que ter, né? Sim. E aí você foi... assim, ó, quais foram ali, o que aconteceu de dificuldade? Dificuldade? Teve alguma dificuldade que tu disse na tua vida, com talvez saúde, alguma coisa que tenha acontecido assim? Não necessariamente, assim, né? Acho que meus maiores desafios era que os meus pais tivessem conhecido Jesus. Né? Eles demoraram? Demoraram, e eu também não tinha parado de andar de skate na época, né? Eu ainda continuava de forma menos intensa, né? Então eu estava nesse período e como aquilo, né, a gente é impactado por Deus e a gente quer que todo mundo conheça Ele. Sim, a gente quer que todo mundo... Aí eu olhava pra minha casa, não era ninguém convertido, era só eu. Isso te frustrava? Não, mas me fazia questionar. Me questionava assim, Deus, por que eu nasci nessa família? Por que eu já não nasci num lar cristão? Eu queria ter te conhecido mais cedo. Eu falava pra ele, poxa, Deus. Né? Mas daí eu fui entendendo que era pra mim, eu tinha uma missão, né, ali. Então eu comecei a orar muito pela minha mãe, pela minha irmã, pela minha família, pelo meu irmão. Muito, mas muito mesmo, assim, né? Quantos irmãos você tem? Somos em 5. 5. Né, porque era minha irmã mais velha e o meu irmão João, que daí é mais... E os teus pais ficaram separados? Ficaram separados. E isso não te frustrava diante de Deus, assim? Por que eles se separaram? Sim, Por que eu tô com uma família desconstruída? Exatamente. Porque daí você vai tendo, com base de referência, às vezes, algumas famílias cristãs que já nascem num lar cristão, né? E aí você vai olhando para a sua e assim, poxa Deus, eu queria ter isso também. E até famílias que não são cristãs, mas estão estruturadas. Que estão estruturadas. E tu diz, como assim? Porque a gente veja o quanto faz a diferença. Um lar estruturado, o quanto impacta na vida, né? E você era novo ali, né, Vaninho? Não teria como não ter a necessidade, porque eu vejo que o que te aproximou de Deus era teus pais estarem se separando. Sim. De uma certa forma foi. Sim. Né? E aí, de repente, tu começou a orar, ver que Deus fazia coisas sobrenaturais. Sim. E mas e aí, por que não faz na minha casa e na minha família? Sim. Eu fui entendendo isso e eu fui orando muito a Deus. Eu sempre fui muito assim de jejum e oração, então eu guerreava mesmo por eles. Não é tipo assim, Deus, um dia eles vão pra igreja, eu oro por eles e amém. Eu entrego, não. Eu entrava no meu quarto. Eu assim, Deus, eu não aceito que o inimigo segue eles, eu não aceito que eles não te conheçam, eu não aceito. E eu orava, repreendia, assim, Deus, um dia eles vão te aceitar. Eu oro, eu quebro, me torna um testemunho vivo para que eles possam ver o Senhor. E de certa forma isso foi acontecendo, né? Foi acontecendo. E os teus pais continuaram separados? Separados, eles continuam... Continuam separados? Separados, assim. E daí tu já não tinha mais aquela família que almoçava junto, que ficava junto, mas tu conseguia, porque tu ainda tinha teus irmãos morando junto, todos moravam na mesma casa. E tu ia falando de Deus para eles ou tu não abria a boca? Não. No início eu tentei, minha mãe era cheia de santa, eu tentei quebrar tudo, mas daí deu errado, assim. Não deu boa? Não, tipo, daí eu lembro... não é com a força da tua mão. Eu lembro de um episódio, assim, de ela colocar na televisão, assim, e ver todo mundo beijando a santa, assim, aquilo, eu tentei falar pra ela que tava tudo errado, ela ficou brava comigo, aí eu vi que por aquele caminho não dava pra me fazer. Não ia dar. Aí esperei um bom tempo, fui orando. Aí um dia eu convidei ela, era num culto de quinta-feira, eu lembro até hoje, e ela aceitou meu convite prontamente, assim, ela foi. E a partir de lá, ela se converteu. Mas foi depois de quanto tempo que você estava batizado ali? Eu acho que foi depois de
Uns 2 anos, eu acho. Foi um tempinho ali. Foi um tempinho. Foi porque Deus já tinha célula, tudo, e foi assim, né? E ele sempre buscando, né? Aí depois dali ela foi se convertendo e o meu irmão mais novo sempre vinha comigo, assim, né? Ele era mais novinho, então onde eu tava, ele tava. Ali era tranquilo. Era tranquilo. E ele foi tendo um encontro com Deus muito novinho. Porque daí quando eu fiz a célula na minha casa, era só eu e ele. Aí ele me ajudava. Entendi. Ele devia ter uns 6 anos na época. Tu fazia célula na tua casa, mas tu morava com a tua mãe. Isso, minha mãe Então deixava. o pessoal da igreja ia ali. Então, no começo não tinha ninguém, era só eu e ele. Ah, entendi. Era só eu e ele. Daí eu respondi o pedido dele, assim, a gente quer que tu abra uma célula e tal, a gente tá vendo o teu desenvolvimento. E eu prontamente fui, fiz uma célula, mas era só eu e meu irmão e eu comecei a convidar. Comecei a convidar um, começava a convidar outro, comecei a convidar outro. E assim foi. E às vezes era só eu e ele no início. Nas primeiras células, só eu e ele. E ele sempre comigo. Que amado. Quantos anos ele tinha? Ele devia ter uns 6 aninhos. E hoje 6 ele para tem 7. quantos anos? Hoje ele tá com 27. E ele continua na caminhada. Aquilo foi impactante na vida dele. Eu não sabia, assim, o impacto que seria, né? Na vida dele, assim. Hoje ele é muito grato por isso, assim, né? E os teus outros irmãos, daí, depois... Eles são mais novos, daí eles nasceram depois, né? Ah, depois de ti. Mas então, você indo, eles foram vindo... Eles foram vindo, de forma... Você foi trazendo todos... Daí a minha irmã, que ela é mais velha, ela voltou pra Florianópolis, só que ela escutava muito os louvores que eu escutava no meu quarto. De forma... aleatória, assim, né? Tipo, por tu tabela, tava escutando, né? Por tabela, tinha né? que escutar. Então, quando ela veio pra Florianópolis, assim, um tempo depois eu escutei ela assim, meu irmão, tô te ligando pra dizer que eu tô indo numa igreja. Olha só. Aqueles testemunhos, aqueles louvores que tu escutava lá no quarto, e às vezes você colocava bem alto em casa. E que eu ficava até brava. Eles estão tocando na igreja, e que louvor lindo. Olha daí só. foi onde daí ela se converteu também, né? Então, daí a minha família já tava toda... Indo pra Jesus. Sendo tocada por Deus de alguma forma, assim, né? Então, hoje todos eles fazem parte da verdade igreja. O todos. teu pai também? O meu pai, às vezes, ele vai. Às vezes ele vai, assim, né? Mas ele é convertido ainda ou não? Ele já se batizou, assim, mas ele vai às vezes. Às vezes ele vai, às vezes não, assim, né? Mas daí a minha mãe tá ali de forma sempre intensa. Todos ajudam, todos fazem alguma atividade na igreja, todos servem. Meu irmão tem um hub, minha irmã também. Então, assim, todos nós, às vezes o pessoal fala, esse aqui é o irmão do Vaninho, esse aqui é o irmão do Vaninho, esse aqui é a mãe do Vaninho. A família do Vaninho aí. O pessoal vai saber, tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aí. Os fundadores da igreja junto com o pastor é a família do Vaninho. Não, e é um sonho, né? Eu falo assim, né? Porque às vezes a gente ora tanto por algo e quando a gente começa a viver, e é aquele negócio, né? Você entra num período de ciclo automáticos, né? Só que eu sou muito grato a Deus. Porque às vezes quando a gente senta na igreja, a gente senta todo mundo na mesma fileira, assim. Olha que linda. E tu olha e é um sonho, né? Tu olha e diz, valeu cada jejum, cada joelho dobrado, né? Não que é por nós, né? Mas através de nós. Né? Mas a gente sabe que somos intercessores, né? Sim. Jesus, ele é o nosso intercessor, mas temos que buscar ele em oração, apresentar os que amamos, a nossa família, pessoas, né? Ele nos convida a ser intercessores, né? Sim, sim. Então, é o nosso papel como discípulo, né? Um intercedendo pelo outro. E eu vejo ali o quanto você foi intercessor da sua família, foi teu primeiro ministério, né? E foi um dos primeiros ministérios que eu comecei a frequentar na igreja também. Que era o ministério de oração, intercessão, né? Olha que lindo, que forte. Então, porque era o teu chamado ali, né, Vaninho? A primeira coisa que Deus, eu vejo assim, o nosso podcast, ele é desvendando chamados, né? Sim. Você trazendo a sua história e eu fico perguntando onde é que foi ali, onde é que tá aquele ponto do chamado dele. Nossa, Deus chegou e disse assim...
ei, vai ser através de ti que eu vou puxar todo esse rebanho aqui agora. Vem para cá aprender a ser intercessor, vem ver como é que se ora, como é que jejua, o Espírito Santo foi te ensinando. E eu, quando tu me diz, fiquei orando 12 horas, treinamento do Espírito Santo. Exatamente. Não consigo enxergar diferente. Te preparando para a batalha mesmo. Sim. Ele vai estar na comissão de frente ali com Jesus, né? E pelos irmãos, pelo irmãozinho pequeno, vai saber o que poderia ter acontecido com o teu irmãozinho. Exatamente. Aonde que a caminhada que ele... porque ali você entrou como uma referência masculina dentro da casa. Sim. Né? Um papel ali muito importante. Não que você fosse seu pai, mas teve um modelo... Sim. masculino ali que estava dizendo, vamos por aqui. E eu vejo como um pastoreio mesmo. Um chamado de pastoreio familiar ali, né? Sim, foi exatamente isso que aconteceu, assim, né? Então eles falam assim, se não fosse eu, assim, né? E de certa forma, assim, eu sou uma referência em casa, na minha casa, assim, né? Pela graça de Deus, eu vejo a graça de Deus, assim, a misericórdia, assim, de Deus, né? Nos cuidando e nos conduzindo a esses lugares, né? Porque tem lugares que, às vezes, por mais que você consiga projetar, você não consegue acessar, se não for o Espírito Santo te levando. Sim. Né? Te levando, assim, né? A gente desconhece o que tem atrás da porta. Exatamente. Só o Espírito Santo conhece, então quem tem a guia do Espírito tem tudo. Exatamente. E muito bacana que daí, num momento desse de intercessão, que eu fazia parte do ministério, eu comecei a ser levado por Deus a entregar o meu sonho, que o meu maior sonho era ser um skatista, assim, né? Olha só. Aí ele foi começando a me mostrar que não era aquilo que ele queria pra mim. Foi difícil. Eu imagino. Porque ali teve que ter renúncia. Foi muito impactante pra mim. Muito. Foi uma parte, assim, também da minha vida, assim, que... Eu lembro exatamente do dia, das canções. Quantos anos tu tinha quando tu caiu a ficha? Entendi, não vai ser o que eu quero, vai ser o que o Senhor quer. Então, na verdade, sou bem ruim com datas, assim, né? Mas mais ou menos a idade, eu acho que era ali entre os 16 aos 18 anos ali, já, né? Tinha, tua mãe já estava convertida. Já estava. Pelos 16, 18. Aí então eu entreguei, eu falei assim, Deus, eu lembro daquela canção, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Ele te tocou na alma. E eu senti como se Deus estivesse falando assim. Ele me trouxe algumas verdades. Ele falou assim, tu vai andar muito de skate no céu, fica tranquilo. Nossa. E aquilo aquietava meu coração, me acalmava. E engraçado, porque às vezes eu falava pros meus amigos e eles achavam piada, né? Sim, Mas o Espírito Santo tinha trazido aquilo pra mim. Mas eu creio. Então foi onde eu entreguei, assim, e doeu ao entregar, mas depois foi tranquilo. Foi tranquilo, assim, fui seguindo, né? Eu vejo nessa caminhada, e não sei se tu tem essa experiência também, mas assim, não é igual para todo mundo. Não é. O que o Espírito Santo vai pedir para você é algo muito específico, muito particular. O que ele vai pedir para mim também, o que ele vai pedir para tua esposa também. Exatamente. Para o teu filho também, né? Vocês têm um filho. Sim. Um menino. Um menino, Miguel. É a mesma coisa, que nem eu tenho o meu de 11 anos. Hoje mesmo nós estávamos conversando. O que eu ensino para o meu filho? Escutar a voz do Espírito. Porque ele precisa ter essa conexão. Sim. Não é porque ele é meu filho que eu tenho que falar tudo. Não é que eu não vou dar norte, discernimento e limite. É diferente. Mas ele precisa sentir, ele precisa escutar, ele precisa aprender a se comunicar com Deus. Sim. Né? E no momento que eu como mãe, né, o meu marido como pai, a gente consegue entregar essa ferramenta para ele, a nossa alma pode descansar. Exatamente. E porque quando eu falo de abrir mão, por que tu não continua andando de skate? Tu poderia ter feito a diferença andando de skate. E realmente eu poderia. E eu lembro que quando eu me converti,
e continuei participando dos campeonatos, a gente fazia diferença. A gente colocava os louvores na hora da volta, porque ele tinha 1 minuto para fazer as manobras, né? E a gente pedia para que quando tivesse na hora da volta, botasse louvor. E a gente colocava os louvores. Olha que lindo. Era bem legal, assim, a gente fazia diferença, assim. A skatista colocou, né? Como é que é o nome dela? Que ela é bem famosa. Da Raíssa? Ela colocou alguma coisa ali que eu lembro até que andaram reclamando, que ela ergueu os braços. Eu lembro, E fez uma menção a Deus ali, né? Então, assim, a gente fez, mas só que foi de forma particular. Ele falou assim, não é isso que eu quero pra ti. Eu entendi. Deu, e não questiona, né? Porque às vezes a gente quer questionar Deus, mas não dá pra questionar Deus, né? E às vezes até uma libertação e a gente não sabe, não conseguiu Porque se tem alguém que conhece o nosso futuro é Deus. Foi ele que escreveu. Exatamente, então eu não tinha o que questionar, a não ser entregar, né? Então foi onde eu entreguei, assim, e a partir dali segui, assim, né? Hoje eu acompanho bem pouquinho. Então é que nem eu, né? Eu tô mais dizendo que eu era pesquisadora do que eu sou pesquisadora, porque pesquisa esse último ano é a última coisa que eu tô fazendo, né? Eu nem faço, né, mas até então eu sou pesquisadora, eu fiz doutorado, fiz pós-doutorado, desenvolvi pesquisa e de repente ele chegou e disse, não é isso que tu vai fazer. E aí você olha para trás e diz, meu Deus, tudo que eu estudei. Não é que ele não vai usar minhas habilidades que foram desenvolvidas nesse processo. Exatamente, nada desperdiçado, né? Nada desperdiçado. Mas nitidamente é como se ele tivesse feito uma mudança de rota. Sim, exatamente. Entendeu? Então era isso que eu estava querendo pontuar ali. O que ele quis para a tua vida foi algo específico. Então eu não posso comparar a minha vida com a do vizinho. Exatamente. Principalmente nessa caminhada cristã, não vai ser igual. Porque o fulano faz, eu também faço. Quem caminha com Jesus não é assim. Não é assim. E Deus fez daquela forma, ele vai fazer dessa forma também? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Talvez vai ser totalmente peculiar, genuíno, diferenciado, e é Deus agindo. Chega uma parte também do meu testemunho que isso aconteceu, né? Porque daí como eu me converti, então a partir dali tudo mudou. Então, para mim conhecer alguém também mudou. Era outro tipo de olhar, era outra forma. Exatamente. Era outro proceder. Então eu comecei a idealizar um casamento perfeito em Deus, né? Os meus pais separaram, eu não queria casar para separar, né? Então eu comecei a orar muito por um casamento, né? Então eu me casei com 20 anos. Super novo. Bem novo, né? Então eu tive algumas confirmações de Deus, orei muito, jejuei muito, para isso acontecer, as coisas aconteceram, né? Fizemos uma grande festa, foi tudo, assim como diz o figurino, assim, foi tudo como manda o figurino, assim, né? Me casei, me guardei em Deus, esperei por esse momento. 2 anos depois, ela toma uma decisão e disse que não quer mais. Casar? Não quero mais seguir com o casamento. Ela e vocês já casados? Casados. Que loucura! Tá, peraí. Vamos ajeitar o negócio aqui. Casou com 20 anos, ficou 2 anos casados. Onde é que vocês se conheceram? A gente se conheceu na igreja. Na igreja, né? Na verdade. A gente era líderes de célula. Tá. Ela fazia parte da líder da dança. Tá. A gente era bem envolvidos na igreja. Então, de certa forma, a gente estava nos jovens meio que sendo preparado, talvez, para sermos líderes de jovens, assim, né? A gente tinha, de certa forma, algumas influências, assim, na igreja, assim, né? Mas não namoravam? A gente namorou um período, né? A gente se conheceu como amigos, aí depois fomos, tomamos decisão de namorar. Tá. Aí depois, a gente namorou ali por um período de 6 meses, mais ou menos. Aí casaram. Conversamos com nossos pastores, com os nossos líderes. E nesse período eu orando, né? Orando e jejuando. Orando, buscando Deus do céu.
Não me deixa errar, não me deixa errar. É a maior decisão que eu vou tomar, é uma das maiores decisões que eu vou tomar na minha vida. Eu sabia, né? eu sabia do impacto, né? Eu tinha a consciência total disso. Porque eu sabia da catástrofe que é uma separação. Sim, tu viveu isso na pele e tu não queria viver, Eu vivi isso porque eu tinha os meus pais muito presentes. Eu sabia do impacto que isso causava, né? E não somente por isso, mas pela responsabilidade em Deus. Né? É uma responsabilidade exatamente, grande, porque muito grande. Antes de qualquer coisa, você quebra uma aliança com Deus. E isso era a última coisa que eu queria que acontecesse. Ninguém entende isso, né, Vaninho? Você não tá quebrando aliança com a pessoa que você casou. Você tá quebrando uma aliança com Deus. Exatamente. Você tá deixando de ser fiel a Deus. Esse era o meu maior temor. Né? E continua sendo até hoje, graças a Deus. Né? Então, assim, não é a pessoa, não é Deus. Eu fiz uma aliança com Deus. Aí a gente casou. Casamos. Aí a gente era totalmente diferente, assim. 2 anos. 2 anos. Aí ela fez uma viagem pro exterior e quando ela voltou decidida que não queria mais. Aí meu chão se abriu, assim. Eu imagino, porque tu deve ter revivido uma história do passado. Porque, tipo assim, tudo aquilo que eu planejei caía por terra ali, Caía por terra. E tudo aquilo que eu preguei, vivi, e eu aconselhava, era totalmente contrário àquilo. Deve ter sido desesperador. Pra mim foi. Eu lembro, assim, que quando ela voltou de viagem, assim, a gente demorou pra conversar, ela tinha vindo de manhã e a gente tava morando na casa dos pais dela por um tempo, porque o nosso apartamento tava na planta, ele ia ficar pronto ainda. Aí, à noite, a gente sentou pra conversar e, né, eu não acreditei, assim, né, que realmente ela tava decidida. Imagino. Tava decidida naquele ponto. Naquele ponto, assim. Aí eu lembro que depois disso, eu sentei na minha cama, assim, daí foi uma experiência que eu tive com Deus, assim, né. Daí eu sentei na minha cama, assim, apaguei todas as luzes, assim, eu fechei os olhos e eu fui levado para aquela passagem de Jesus dormindo no barco. Aí uma voz me dizia assim: tu vai querer receber o mesmo título que os discípulos receberam, homens de pequena fé, ou tu vai acreditar que eu tô contigo? Nossa, aquilo pra mim foi impactante. E você tava acordado, sentado ali na cama. Sim, sentado, acordado. Totalmente consciente. De olho fechado. Que lindo. Exatamente. Eu falei assim, Deus, e agora? É uma vivência muito profunda. Foi, porque assim, Deus, e agora? Eu orei antes. Eu jejuei antes, eu busquei antes. Eu fiz tudo que tinha que fazer. O que está acontecendo? E agora? Aí então isso aconteceu. Aí o Espírito Santo veio e falou comigo, falou assim, aí, tu vai querer receber esse mesmo título ou tu vai querer continuar seguindo? Firme na fé. E aquilo foi de sustento para o meu processo até voltar para Florianópolis, assim, né? Aí todos os dias eu lembro de abrir a Bíblia, assim, Deus fala comigo. Todos os dias. Foi incrível, assim, né? Te sustentando. Me sustentou, assim, porque daí, nessa primeira conversa que a gente teve uma segunda conversa depois de uns 8 dias. Eu continuava com a aliança, indo no culto. Mas ela estava... E ela já estava decidida. Ela estava decidida, ela ficou na casa dos avós dela. E tu naquele momento veio embora pra Floripa. Ainda não. E ela ficou lá, não? Ainda não, porque eu estava na casa da mãe dela. E daí ela na avó e tu na mãe, mas já não moravam mais na mesma casa. A gente não estava mais se coisando, assim, No dia seguinte já foi cada um para um lado. Tipo assim, no dia foi desesperador. No dia seguinte, no mesmo dia ela já tirou a aliança e já me deu. Ela falou assim, não. Que loucura, o cérebro surta, né? Exatamente, e eu lembro assim de uma das conversas, nessa primeira conversa que a gente teve, foi que, porque daí ela não quis conversar com ninguém, assim, né? Minha preocupação era essa, assim, né? Ela não queria ser influenciada. Ela não conversou com exatamente ninguém, com nenhum líder, com ninguém, assim, né? Ela abandonou daí a célula que ela tinha com as meninas, o ministério de dança, ela virou as costas pra tudo. E eu falava pra ela assim, olha, tu não tem como ser feliz tomando essa decisão. Eu disse assim, mas que decisão?
Porque antes de tu dizer não, antes de tu quebrar essa aliança que a gente fez, tá quebrando uma aliança com Deus, que era até que a morte nos separe, ninguém morreu. Eu falava assim, então tu estás abandonando a Deus, não a mim. E foi muito, eu acho que foi, eu acredito assim, foi muito espírito essas palavras assim, né? E ecoam dentro de mim até hoje, assim, porque por mais que a gente tome uma decisão, nunca é sobre nós. Nunca. Né? Não é. Ainda mais tratando de um relacionamento. É. Aí então eu continuei orando nesse período. Aí a gente voltou a ter uma outra conversa, eu vi que ela estava decidida. Ela estava decidida realmente, não queria mais. E aí muitas pessoas vieram conversar comigo, graças a Deus, assim. Te dar um apoio, uma palavra, um conforto. Né? Assim, eu fui permeado assim com bastante amigos que vieram. Então daí eu fiquei, e agora, Deus, o que eu faço, né? O que eu faço? Continuo morando aqui, isso, aquilo, outro. Eu fui perguntando assim, qual que vai ser... a minha pergunta era sempre, qual que é o próximo passo? Porque a gente quer ver o desfecho todo... A minha pergunta, ao acordar todos os dias de manhã, era qual que é o próximo passo? Aí eu tava trabalhando na usina lá em Tubarão, e eu tava num lugar onde daí as pessoas, todo mundo começou a saber, aí eles me perguntavam... Não tinha mais como esconder, né? Não tinha mais. E aí, o que tu vai fazer? O que tu vai fazer? Aí eu falava aos meus amigos, cara, eu tô orando a Deus pra ver o que eu vou decidir. Daí todos os dias de manhã eles perguntavam, e aí, Deus falou contigo? Deus falou contigo? Assim, não, Deus não falou comigo. Que pressão, né? Não, era engraçado que eles não eram cristãos. Esse pessoal que trabalhava comigo, daí eles me perguntavam, Deus falou contigo? Todos os dias de manhã eles me lembravam disso. Aí eu falava, não, ainda não. Daí um dia Deus falou comigo que era pra mim voltar pra Florianópolis. Daí um dia eu cheguei no laboratório. Quanto período ali? Isso foi mais ou menos uns 15 dias. Não foi rápido? Desde a decisão dela de foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. Eu fiquei uns 10 dias ainda tentando. Daí eu vi que não dava mais. Né? Aí eu falei assim, tá, beleza, então vamos... Você teve que pedir demissão, tudo? Né? Então, daí isso foi um processo de testemunho também, que daí eu conversei com a dona da ferrovia, Tereza Cristina, lá em Tubarão. A gente teve um momento, eles me demitiram, eles fizeram todo os processos, daí eu consegui na época ficar no seguro, foi bem bacana, vim pra cá, assim, fechei todos os ciclos, a porta ficou aberta pra mim, foi muito bacana, muito legal, assim, né? Aí então... E eu lembro, assim, que num desses episódios, desses dias, assim, eu tive uma visão, assim, né? Foi como se eu estivesse num jogo de futebol, assim, né? Nesse período que eu fiquei até tomar essa decisão de vir pra cá, entender de Deus que era pra voltar pra Florianópolis, foi como se eu estivesse num jogo de futebol e tivesse acontecido uma falta nesse jogo. E o Espírito Santo falava pra mim, talvez pode ter sofrido uma falta, mas o jogo ainda não acabou. Sim, nossa, que forte isso. Continua. É só um pênalti, relaxa. Calma. Pode estar no 44 minutos. Se não deu ainda o acréscimo, ainda não acabou. Calma. Só que às vezes a gente tem a percepção de que o tempo de Deus é igual ao nosso, mas não é. Né? Então eu vim pra cá, vim morar em Florianópolis e não tinha ainda a verdade aqui. Mas depois de uns 6 meses, eles começaram a montar um grupo aqui. Daí eu comecei a frequentar. Então a gente tá aqui desde o início. Eu tô aqui desde o início, na verdade. Né? Aí, ali mais ou menos uns 4 anos depois, eu conheci a minha esposa, hoje, Franciele, né? Então, assim, e ela tem um testemunho parecido com o meu, né? E eu lembro que a primeira vez que eu convidei ela pra gente conversar, eu fiquei impactado. Eu, assim, não é possível. Olha só. Uma história parecida com a minha, Deus. Vocês viveram uma forja parecida, então. Parecido, assim. O ex-marido dela também abandonou ela, assim, disse que não queria mais e virou as costas e não quero mais saber de Deus. Tchau assim. E bênção. Exatamente. Então, quando eu conheci ela, assim, eu lembro de o Espírito Santo falar pra mim que era ela. Olha só. Foi bem forte, assim, porque... Eu me perguntei muito pra Deus. Mas eu imagino, esses 4 anos devem ter sido muito... Eu falei, Deus, tudo difícil. Que eu construí não é só pela pessoa, mas assim, tudo, eu depositei, foi um all-in, eu depositei toda a minha confiança em Ti. Né? Eu queria construir algo diferente. E Vaninho, não tem como a gente não dizer, mas eu jejuei e orei tanto. Eu fiz, meu Deus. Não tem, né? Chega um ponto que tu diz, mas...
pai, eu jejuei e orei Eu tanto. cheguei num tempo assim que o Espírito Santo falava pra mim, não pergunta mais por quê. eu vou te responder. Eu não vou te falar. Sério, porque eu me perguntava muito assim, Deus, só pode estar de brincadeira comigo. Por que tá fazendo isso comigo? Eu fiquei assim, bravo com Deus. Ah, mas eu imagino. Fiquei é bravo. humano. Exatamente. Eu acho que isso é eu comecei humano. a entender a minha humanidade, eu falei assim, eu fiquei bravo com Deus, eu falei assim, Deus, não é possível que isso aconteceu, né? Não era isso que eu queria. E eu lembro que quando eu vim pra cá, no primeiro ano que eu tava aqui, eu fui num evento que teve numa igreja, e o pastor Lucinho, acho que Lúcio Barreto, não sei se você conhece, ele era um pastor na época bem conhecido como jovem, ele ainda é bem conhecido, né, o Lucinho. Eu lembro que teve uma conferência, assim, cheio de jovens, assim, e ele orou por mim nessa conferência. Uhum. E depois eu falei pra ele algumas coisas, e ele falou assim, eu quero conversar contigo no camarim. Daí eu fui, a igreja lotada de gente, não tinha nem ideia, assim, de que aquilo iria acontecer, né. Aí eu fui e ele falou assim, olha, nada e nem ninguém pode impedir do propósito que Deus tem pra tua vida. Olha só. Aí aquilo foi como uma injeção, assim, de ânimo, assim, Deus, tá bom. Então vamos lá, vamos seguindo, né, vamos seguindo. Então fui seguindo, me mantendo com os olhos em Cristo. Ah, foi fácil? Não foi. Não é fácil. Tem muitas coisas que não são fáceis. Não é. Que Deus não nos... Se alguém sentar aqui e disser que é fácil, eu vou dizer não creio, não é verdade. Porque não tem como, né, Vaninho? Não tem como, exatamente. Então foi assim, né? Daí foi muitas e muitas perguntas, até que um dia... Foram 4 anos, foi bastante espera até ela chegar. Foi. E na época o pessoal falava, né? E aí? Vai ficar solteiro pelo resto da vida? E ainda a sociedade vem e dá-lhe uma pressão para ajudar, né? Em vez de ficarem quietos, não. Mas é aquilo que eu falo, né? Que se você não tem a sua vida bem firmada em Deus, você sucumbe a isso, né? Que é o ser influenciado, exatamente. A identidade tem que estar em Cristo, exatamente. Né? Então eu fui aprendendo muitas coisas com Deus nesse processo. Porque aquele ditado, antes só do que mal acompanhado, começa a fazer sentido. Então muitas coisas começaram a fazer sentido de uma forma totalmente diferente. Então eu falava, Deus, e eu já estava considerando viver minha vida solteiro a vida inteira, porque eu não queria, né, construir algo que fosse... E assim, daí tu já tinha a experiência lá dos 16 anos da separação do teu pai e da tua mãe. Sim. Algo que tu nunca esperava na tua vida com relação ao teu primeiro casamento aconteceu. Como que você chega e diz para essa pessoa, existe sim uma possibilidade de um casamento vir, de uma família acontecer? E é humano tu perder a fé nesse setor, num setor específico. Sim. Não é que você perdeu a fé em Deus. Não é isso, mas tipo... casamento não é para mim, é melhor deixar quieto. Quantas pessoas fazem isso, né, Vaninho? E é muito comum. É muito comum isso acontecer, né? E isso aconteceu, assim, na minha vida, assim, e hoje, assim, eu olho para trás e eu vejo, assim, foi Deus caminhando em cada passo. Mas porque eu fui buscando também. Isso. Né? Eu creio nisso. Eu fui buscando também em oração. Mas não é aquela oração que você acorda de manhã e fala bom dia a Deus e à noite é boa noite. Não é, né? Não, é relacionamento. É relacionamento, né? É relacionamento, né? Então, eu volto nesse processo para Florianópolis. A minha mãe já tinha casado novamente aqui. Estava morando aqui. Então, eu vim morar com eles. Aí tinha meus 2 irmãos mais novos. Que daí nasceram desse outro relacionamento com a minha mãe. E eu cheguei num período, assim, que a minha mãe falava assim, ainda bem que tu veio pra cá. Olha só. Né, no bom sentido, assim, né? Porque a gente precisa ir pra igreja, a gente precisa buscar Deus novamente, a gente tá meio que afastado. Então eu chego nesse processo. Então eles novamente o Vaninho sendo o pastoreio da família. Então eu entro nesse processo e os meus irmãos, eles falam até hoje que se eu não tivesse voltado para cá, eles não estariam na igreja, eles não estariam firmados em Deus. Então hoje eu sou muito grato a Deus, assim, por tudo que Deus fez, apesar dos apesares, né? Porque então daí nesse processo, depois eu conheci a Fran,
né? É o primeiro dia que eu chamei ela pra sair, a gente... Conheci ela na igreja. Não, na igreja. Na igreja verdade. Na igreja verdade, exatamente. E foi muito bacana que daí no primeiro dia o Espírito Santo já falou comigo, assim, né? O tempo teu espera acabou, é ela. E ele Só que já daí te confortou, né? eu não queria, né? Eu tava 4 anos sozinho, Deus, será que é carência? O que é, Deus? Eu fiquei me perguntando assim, meu Deus, agora eu acho que tem mais coisa pra pensar ainda. Só que ela foi respondendo todas as minhas perguntas. Olha só. E foi muito bacana que eu fui... Deus foi confirmando, né? Foi muito legal, porque quando eu orava a Deus, eu falava pra Deus, tá bom, agora a segunda vez eu vou ser bem criterioso, eu quero uma mulher assim, assim. Vou passar a lista aqui, ó. Exatamente, foi muito legal, porque aconteceu exatamente como eu pedi. Olha que lindo. Foi. Quantos anos vocês estão juntos agora? A gente tá 5 anos juntos. Olha só. 4 anos esperando, mais 5 juntos já dá 9. Exatamente. E o filhote, quantos anos? 4 aninhos. 4 aninhos. Aí, então, quando eu conheci ela, assim, pra mim, daí o Espírito Santo falou que era ela, assim, eu comecei a entrar em outro momento da minha vida, assim, que daí foi maravilhoso, assim, né? Foi maravilhoso. Então, daí a gente casou cedo, a gente casou bem na pandemia ali, Aí é rodeado de testemunhos, 2 testemunhos, né? Aí também, no nosso casamento, a gente tomou o passo de fé, assim, de casar, e as coisas começaram a acontecer, e a gente casou, e a gente vive um sonho, assim, eu digo assim, que a gente vive um sonho, né? Sim, porque uma dor que tu viveu, que ela também viveu, e algo que eu acho lindo, assim, por vocês terem vivido essas dores... Ela não vai querer que tu passe essa dor de novo e tu não vai querer que ela passe essa dor. Então eu penso que vocês se cuidam muito nisso, né? A gente se entende muito bem. Que lindo, olha então, só. no primeiro dia, assim, foi marcante, assim, porque ela me entendia na totalidade. Olha só. E eu entendia ela na totalidade. Né? Então, aquilo que eu não queria pra ela, ela não queria pra mim. Então, e eu comecei a me perguntar assim, Deus, qual que é a probabilidade disso acontecer? Aí a gente começou a se conhecer. Aí ela falou assim, onde é que tu morava? Eu morava lá na Palhoça, na rua tal. Eu morei lá também quando era criança. Olha só. Então a gente morou na mesma rua quando éramos criança, 3 casas de diferença, estudamos na mesma escola. Que loucura. Não nos conhecemos nesse tempo. Olha só. Quando éramos criança. Fomos morar em Tubarão, casamos em Tubarão, as pessoas com quem a gente se casou nos abandonou, e a gente foi se conhecer aqui, em Florianópolis, depois de tanto tempo. O Kairós de Deus. Exatamente. O Kairós de Deus. Não, daí as coisas foram acontecendo assim, amor, eu acho que dá um livro isso aí. Dá um livro. Aí... Dá um romance bem lindo. Aí, então, assim, daí a gente tem nosso filho hoje, assim, é um presente de Deus, né? Nossa, daí a gente começa a perceber, assim, o cuidado de Deus, né? Os favores dele sobre a nossa vida, exatamente, assim, eu sou muito grato a Deus por, assim, pelo Espírito Santo ter me cuidado a gente, assim, né? Porque a gente podia ter virado as costas para Deus, a gente podia, assim, Deus se revoltado, podia ter se revoltado, podia ter acontecido diversas coisas, né? E vocês ficaram firmes. Exatamente, se mantivemos firmes, buscando, acreditando. Não é que não vai ter dificuldade, vai ter, mas agora também ele fortaleceu, né? Você com ela e ela com você. Exatamente. Né? E agora veio o filhote, que daí, meu Deus, fortalece mais ainda, né? Meu Deus. Como um filho fortalece mais ainda o amor, né? Sim, Vaninho, eu quero te perguntar, diante de toda essa trajetória, tudo isso que tu passou, né? Hoje eu vejo assim, né, o brilho no teu olhar com relação à família. Deus abençoou você com aquilo que de mais precioso você queria no fundo do seu secreto, do seu coração, que era a família, né? Sim. E Deus te abençoou. Ele trouxe uma esposa e mal você sabia que uma que morava pertinho de você, Deus, né? Que era a vizinha. Jesus. Te abençoou com a vizinha. Mas
quando você vai olhar para o pessoal que vai escutar esse teu testemunho, diante das dificuldades, dessas dores que você passou, né? Muito relacionado a casamento, à estrutura familiar, né? Ao mesmo tempo, construção de sonhos, de repente aquele sonho virou pó, não tinha mais nada, os projetos todos construídos viraram nada. Que mensagem você deixaria para esse pessoal que vai estar assistindo o seu testemunho aqui do podcast? Eu acho que é aquilo, né? O teu fundamento, ele precisa ser Cristo. Ele precisa ser Jesus, independente do que você possa viver. Porque pode o vento que for, a intensidade do vento que for, a tua casa não vai ser desmoronada, né? Então, isso para mim, na época, assim, tinha me abalado de uma forma gigantesca. Só que se eu não tivesse firmado os meus pés em Cristo, talvez eu não viveria o que eu vivo hoje. Não sei nem se tu estaria vivo. Exatamente. Vai saber o nível de tristeza que ia tomar teu coração. Exatamente, porque a gente sabe que por muito menos pessoas tiram a vida. Né? Então, assim, e se tem uma pessoa que a gente não pode se decepcionar, é Deus. Independente do que aconteça, a gente não pode colocar a culpa em Deus. Não dá pra colocar a conta nele, né? Jamais, jamais. Então aqui tá um testemunho de que é alguém que fez tudo certo, só que deu tudo errado. Né? E aí? Continua acreditando ou não? Então, às vezes, a probabilidade é o que eu costumo falar para os jovens, né? Quando você começa a conhecer alguém, você precisa eliminar o máximo das probabilidades de dar errado. Mas nem isso significa que vai dar tudo certo. Calma, tu precisa estar com o teu coração firme em Deus, acima de todas as coisas. Ele precisa ser o fundamento sempre. Tu não pode pegar toda a tua esperança, toda a tua fé e depositar numa pessoa. Porque às vezes é isso que acontece. E esse peso até é demais para outra pessoa carregar, Exatamente. né? É como se essa pessoa estivesse carregando o peso do teu sonho, né? Exatamente. E é o que eu costumo, né? E a gente tem, às vezes, um cuidado de falar sobre os nossos testemunhos, porque para as pessoas não darem asas aos pensamentos de que eu preciso me separar. Não, eu e ela insistimos até o fim. Só que aquela coisa, quando um não quer, dois não briga. Né? Sim. Então, assim, a gente praticamente foi abandonados, assim, né? As pessoas que estavam com a gente não queriam mais. Mas em nenhum momento eu falei que eu não queria. Em nenhum momento. Depois, quando eu me separei, eu comecei a me deparar com a minha saúde emocional. Eu estava vivendo numa depressão e não sabia. Tava ruim, literalmente ruim. Eu imagino. Aí comecei a olhar, porque daí você começa a sair de cena, você começa a olhar a sua vida, né? Então eu tinha me afastado dos meus pais por causa dela. Eu estava distante de algumas coisas por causa desse relacionamento. Mas, mesmo assim, eu tinha feito uma promessa diante de Deus. Né? Que até que a morte nos separe. E isso continua valendo até hoje. Nada mudou. Né? Daí agora, graças a Deus, né? Até que a morte separe. Até Jesus voltar. É isso, amém, amém, até Jesus amém. Voltar. E como é que tá hoje lá na igreja? Vocês trabalham... não é mais célula agora, vocês cuidam de jovens? Isso, a gente cuidou de jovens por um período. Daí com a vinda dos pastores... pastor Tiago e a pastora Fernanda, eles entraram em outro momento na igreja, foi maravilhoso, assim, daí a gente começou a diminuir as nossas atividades, porque daí a gente estava com muitas atividades, assim, daí a gente começou a ter um hub, daí a gente tá, hoje eu faço parte do louvor também, daí a Fran faz parte do hub junto comigo ali, né, daí a gente tem um hub ali na Palhoça, que daí foi onde eu conheci o Raul, conheci a família, né? E através muitas coisas aconteceram, né? A gente diz assim que a gente não sabe, né, os planos de Deus, né? Os amigos que ele vai nos achegando, assim, é incrível, né? As almas que ele vai trazendo, porque
tudo é pela obra, o tempo todo. As pessoas que chegam, as que se conectam, nenhum movimento de Deus é sem propósito. Nenhum. Não, nada é feito, isso aqui aconteceu porque foi por acaso. Não existe. Quem caminha com Jesus, todo movimento tem algum propósito divino ali por trás, né? Explica o que é o Hub. O Hub... É mais para o pessoal entender, que vai escutar. Na época começou com célula, a visão celular, que nada mais e nada menos do que um grupo de pessoas de forma menor, que se relaciona ali durante a semana e fala da palavra. Tá. Né? E no nosso formato, na verdade, igreja é o Hub, né? Que é as conexões. Só muda a nomenclatura, não? Só muda a nomenclatura. Tá. E a ideia é a gente conversar sobre a palavra de domingo. Entendi. Então, às vezes, surge dúvidas durante a palavra, você não consegue tirar, ou às vezes a gente reforça aquilo que foi pregado domingo. Medita sobre a palavra ali. Não tem nada melhor do que meditar nela, né? Então, daí, às vezes, a gente compartilha alguns testemunhos. Então, a gente se edifica um ao outro, né? E quem nos assistir que for lá da Palhoça e quiser chegar no teu Hub, como é que vai fazer? Isso, é só mandar uma mensagem, né? O nosso Hub, ele tá pelo gigante. Direct, hoje o nosso Hub não dá mais. Não tem mais uma cadeira vaga. Não tem mais. Mas é só chegar que encaminha. É só chegar que a gente encaminha. Né? A gente tá num processo aí pro ano que vem de multiplicação, né? Se Deus quiser, assim, né? Porque esse é o formato do Hub. Ele precisa ser não tão grande, né? Ele precisa ser um pouco menor, pra gente conseguir dar atenção pras pessoas. Tem que ser o propósito dele, né? Essa é a proposta da nossa igreja, assim, em relação ao Hub, assim, né? Nada tão grande demais que fique insustentável, né? E que cresça de forma ali orgânica. Que é inevitável acontecer, né? Porque às vezes tem uns sanguíneos assim que trazem um, trazem outro. E às vezes tem que segurar, né? Karen da vida também, que vai puxando o povo a rodo e vai só levando. Eu sou dessas. Mas é aquilo, né? Se o ambiente é saudável, não tem como não crescer, né? Isso aí. E amém assim, por isso, amém, né? por isso, meu Deus. Isso. Pessoas vindo, né? É isso, pessoal. Estamos aqui com o Vaninho, chegando no final desse testemunho lindo, que de repente eu tô escutando e tá tudo lindo, maravilhoso, aí ele chega e diz, não, mas aí acabou tudo. E eu, como assim? Explica melhor. Explica melhor. Mas é isso, ele trouxe o testemunho dele, do que ele passou, do que ele viveu, e eu acho que uma história de fé, de mesmo diante da dor, do sofrimento, de tudo que parece que foi de areia, desconstruiu tudo, e parece que Deus diz, se acalma, volta que eu vou reconstruir e vou fazer isso melhor do que era. Exatamente. Porque Deus, ele sempre vai fazer melhor do que era. Exatamente. Sempre. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, mas vai para Jesus, busca Jesus, encontra uma igreja perto da tua casa que prega a Bíblia na veia, porque pode ter certeza que quando Jesus entrar, é para curar, é para restaurar, não é só para melhorar, mas é para transformar. Ele faz tudo novo de novo e melhor do que era. Isso é certo, né, Vaninho? É certo. Meu Deus. Eu queria te agradecer por você trazer sua história, rasgar seu coração aqui para todo mundo que vai assistir, porque é o secreto que a gente traz e acaba colocando aqui, mas é por algo para cada vez glorificar mais ainda o nome de Jesus através do seu poder de ação sobre a nossa vida. Então eu queria te agradecer do fundo do coração por esse testemunho, por essa história, pelo seu tempo entregue aqui para nós, e essa história contando um derramamento do Espírito sobre a tua vida, a vida da tua esposa e hoje da família, né? Da família. Hoje é 3 em 1. Exatamente. Né? 3 em Cristo. Amém. Você, sua esposa e o seu filhote. E eu queria te agradecer, não sei se tu quer falar mais alguma coisa. Obrigado também, agradecer por esse espaço, né? E aquilo, né, que Deus sempre, ele faz algo em nós e nunca é para ficar só em nós, é através de nós, né? Então esse é um momento de compartilhar um pouquinho da nossa história e espero que tenha edificado quem esteja nos escutando, né? E que esse é o nosso Deus,
É né? isso aí. Ele continua sendo fiel, continua sendo poderoso, continua sendo soberano, continua sendo ele. Amém. Nada mudou. E nada mudou. E é vida que segue e ele transformando, multiplicando e Exatamente. abençoando, né? Já aproveita, curte, comenta sobre como esse testemunho tocou aí no seu coração, na sua vida, e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, porque às vezes você tá aí, tem vontade de estar trabalhando na obra e não tá. Compartilhar esse vídeo é uma forma de evangelizar. Já curte, comenta e compartilha. Se inscreve no canal e ativa o sininho para toda vez que a gente postar um novo episódio, você possa receber aí na sua casa, no seu celular, no seu computador, a notificação do novo testemunho chegando aí na sua timeline. Muito obrigada, Vaninho. Pessoal, Deus abençoe e que Deus cuide e abençoe, assim como Ele derramou na vida do Vaninho, derrama na minha vida, que Ele siga derramando na vida de vocês aí também. Muito obrigada, Deus abençoe e tchau, tchau.